Sif, a deusa, esposa do poderoso Thor, tinha um belíssimo e longo cabelo dourado. E entre todas as características da deusa eram seus cabelos, que o deus do trovão mais apreciava. Mas certo dia, Thor acorda e vê uma mulher careca em sua cama. Este grita: "Quem és tu, feiticeira? E o que fizeste com minha amada Sif?" O deus, perplexo, reconhece sua esposa e grita: "Loki!" O grito pôde ser ouvido em todo o reino de Asgard. O deus não tinha dúvida de que se tratava de mais uma das travessuras de Loki. Durante a noite, Loki havia aprontado mais uma das suas. Enquanto a deusa dormia, ele cortou seu belo cabelo. O deus do trovão arrastou Loki até seus aposentos, onde Sif chorava copiosamente. "Veja o que você fez! Como pôde arrancar os cabelos de minha esposa pela raiz? E agora, terei que desfilar com uma esposa careca ao meu lado?" Por um acaso, você já pensou na possibilidade dela usar um chapéu? Thor suspendeu Loki do chão e disse: "Se você não encontrar uma forma de minha Sif reaver seu esplendor, quebrarei cada um de seus ossos." Sob tal ameaça, o deus da trapaça começou a pensar em uma forma de solucionar tal situação, até que teve uma ideia. Então ele partiu para Svartalfheim, terra dos anões, pois sabia que os habilidosos anões eram capazes de fazer qualquer coisa, mas antes ele teria de convencê-los. Então ele procurou os irmãos filhos de Valde, que eram habilidosos artesãos, e disse: "Vocês não sabem da última. Os deuses farão um julgamento para indicar quem são os melhores artesãos." E os irmãos Brock e Eitri disseram que vocês, filhos de Valde, não têm a menor chance. Mas que ultraje! Aqueles mãos furadas não têm a menor chance contra nós. Muito bem, só existe uma condição. Vocês têm que fazer 3 presentes para os deuses, sendo que um deles tem que ser longos cabelos dourados, que nunca parem de crescer. Loki partiu agora para provocar os irmãos Brock e Eitri para garantir a competição. Vocês não vão acreditar. Os filhos de Valde vão participar de uma disputa promovida pelos deuses para decidir quem são os melhores artesãos. E disseram que vocês não têm chance, já que são 2 mãos furadas. Mãos furadas? Bem típico dos filhos de Valde. Mas não vamos competir. Todos já sabem que somos muito melhores. Portanto, não temos nada a ganhar. Eu aposto que não são melhores que os lendários Irmãos Ivaldson. Apostaria minha cabeça nisso. A cabeça do mais ardiloso dos deuses. Me parece um belo prêmio. Eu aceito a aposta. Loki engoliu seco, mas não recuou e aceitou a aposta. Ele também sabia que Brock e Eitri eram melhores que os filhos de Valde, mas agora ele terá que usar de toda a sua astúcia para se livrar dessa enrascada. Loki havia entrado numa fria. Para reaver os cabelos da deusa Sif, o deus da travessura instigou uma disputa entre 2 famílias de anões. Estes competiam para ver quem eram os melhores artesãos, e os deuses de Asgard, Odin, Thor e Frey, seriam os juízes. Para viabilizar a disputa, a cabeça de Loki estava literalmente em jogo, devido à aposta feita com Brock e Eitri. Os anões, filhos de Valde, começaram a fazer seus presentes para os deuses, e Loki percebeu que parecia que tudo corria bem. Mas o deus percebe que a outra dupla estava fazendo algo esplêndido. Então Loki percebe que tem que intervir. Brock e Eitri já tinham feito 2 belos presentes, mas o que estava sendo confeccionado certamente seria a maior de todas as obras. Este era um poderoso martelo. Para alcançar a perfeição, os anões tinham que manter a forja na temperatura ideal, nem 1 grau a mais ou a menos. E Brock fazia seu trabalho, bombeando fole com muita precisão. Loki percebe que tem que agir rapidamente e se transforma em um grande mosquito hematófago. Ele voa até Brock e ferroa dolorosamente a sua mão.
O anão resiste à dor e continua seu trabalho. Então, Loki ataca novamente, com uma ferroada ainda mais forte em seu pescoço. O anão grita de dor, mas resiste. O deus então decide atacar os olhos do anão. Este fecha os olhos e tem suas pálpebras atacadas. A agonia é irresistível e o anão para de bombear o Foley. Devido à mudança de temperatura, o cabo do martelo se partiu. Loki deu sua missão por cumprida e foi embora. Chega a hora da grande disputa e os anões, filhos de Valde, apresentam seus presentes aos deuses. A deusa Sif, esposa de Thor, é presenteada com novos cabelos feitos de ouro. Ao ver a deusa com seu esplendor restabelecido, Loki sente certo alívio. A Odin foi entregue uma bela e poderosa lança, capaz de perfurar qualquer coisa, e todo juramento feito sob a lança seria inquebrável. A Frey foi dado um enorme barco, que poderia ser dobrado tantas vezes que chegava a poder ser guardado nos bolsos. Eram 3 presentes impressionantes para o alívio de Loki. Chega a vez de Eitri e Brock, que ainda tinha os olhos inchados devido à ferroada. Ele entrega a Odin os braceletes de ouro Draupnir, o qual, a cada 9 noites, 8 braceletes novos caíam dele como gotas. Estes poderiam servir como honrarias ou para aumentar a riqueza. A Frey foi entregue um enorme javali de pelos dourados, que serviria para ser montado. A criatura podia voar e jamais se cansava, além de seu brilho afastar as trevas. E por fim chega a vez de Thor, e para ele é entregue um martelo. É um belo martelo, mas seu cabo é muito curto. Entendo a decepção, mas não julgue o martelo pelo cabo. Seu nome é Mjolnir. Ele é indestrutível e seu poder é quase indescritível. Ao ser arremessado, jamais erra seu alvo e ele sempre retorna a seu dono. Com este martelo, nenhum gigante será páreo para mim. Odin, Thor e Frey concordam que entre todos os presentes, sem dúvida, o martelo Mjolnir era certamente o melhor de todos os presentes. Apesar de todas as artimanhas, o plano de Loki ruiu, e agora sua cabeça era clamada como prêmio. Agora sua cabeça será minha, disse Brock, já afiando seu machado. Mas Loki tinha uma última cartada. Pode tirar minha cabeça, desde que não danifique nem um pedacinho do meu pescoço. O acordo é bem claro e diz que você só tem direito à cabeça. Seu trapaceiro, como vou tirar a cabeça sem danificar o pescoço? Então Odin interveio. Se as pessoas soubessem dar mais valor ao uso das palavras, jamais negociariam com astuto Loki, o deus trapaceiro. Brock, para castigar Loki, costurou sua boca, para que este não enganasse mais ninguém por um tempo. Mas ao menos o trapaceiro manteve sua cabeça sobre seu pescoço, e os deuses de Asgard ganharam magníficos artefatos. Thor, o deus do trovão, havia ganhado o poderoso martelo Mjolnir de presente, graças a uma travessura de Loki. Com este martelo, Thor defendia o reino de Asgard de todo tipo de ameaça. Mas certo dia, após acordar, Thor sente falta de seu martelo. O deus procurou Mjolnir em seu aposento e encontrou apenas uma mensagem que dizia: caso deseje reaver seu martelo, venha me visitar em meu domínio, e assim poderemos negociar. Pelo resgate adequado, você poderá tê-lo de volta. Assinado Thrym. Thor sabia que ninguém era melhor negociador do que Loki, o deus da trapaça, e por isso pediu que ele fosse ao encontro de Thrym, na Terra dos Gigantes. Loki chegou ao palácio de Thrym, que ficava em Jotunheim, e frente a frente com o gigante, Loki deu início às negociações. Caro Thor, se aproxime, pois minha vista já não é tão boa como antigamente. Você está mais magro,
do que da última vez que nos encontramos. Loki percebeu que o gigante estava com a visão realmente prejudicada, pois as diferenças entre ele e o deus do trovão eram enormes. Após a negociação, o deus retornou a Asgard com a proposta de Thrym e apresentou aos deuses Aesir. O gigante estava disposto a devolver o martelo, caso Freya, a mais bela das deusas, lhe fosse entregue como esposa. Os deuses acharam a proposta ultrajante, mas sabiam que sem o martelo Mjolnir, Thor não poderia defender Asgard. Foi quando Loki teve uma ideia, no mínimo inusitada. Thor, eu preciso que você vista isto. Era um vestido de noiva. Como ousa me insultar desta maneira? Se acalme, meu poderoso amigo. Eu vou explicar meu plano. Loki sabia que o gigante enxergava tão bem quanto uma toupeira. E assim, ele pretendia levar Thor até o palácio de Thrym, se passando pela deusa Freya. Thor, sem ter outra alternativa, se vestiu de noiva e partiu com Loki, que também estava disfarçado como uma das criadas da deusa Freya. Quando chegaram em Jotunheim, as damas foram muito bem recebidas. Sejam bem-vindas ao meu palácio. Preparei um banquete em homenagem à belíssima deusa Freya. Realmente, o gigante deveria estar muito míope para poder confundir o deus musculoso travestido de noiva com uma bela donzela. Logo após sentar-se na mesa do banquete, Thor começa a devorar tudo que está em sua frente, com muita voracidade. Nossa, como tem apetite minha nova esposa. Nunca vi uma deusa tão glutona. Então Loki disse: Acho que ela quer acabar logo com o banquete, para que assim vocês possam consumar sua união e partir para o leito nupcial. Thor olhou com fúria para Loki, que parecia estar se divertindo com aquela situação. Então, vamos logo com isso. Tragam o martelo e vamos selar este acordo e partir para o que interessa. Um dos lacaios do gigante trouxe o martelo e o colocou em frente à noiva. Thor agarrou o martelo e assim pôde dar vazão a toda sua fúria. O deus do trovão esmagou todos os lacaios do gigante com seu martelo e Thrym teve sua cabeça aberta como um melão. Vamos, Loki. Não vejo a hora de poder tirar este maldito vestido. Mas você sabe que uma boa viúva deve usar preto, não sabe? Com o retorno de Thor e seu martelo Mjolnir, o reino de Asgard estava novamente seguro. E nos banquetes, no salão do Valhalla, os deuses nunca deixaram de se divertir ao contar sobre o dia que o poderoso Thor se vestiu de noiva. O reino de Asgard, terra dos deuses Aesir, possuía muitos inimigos, mas estes temiam o poder do poderoso Thor, o campeão dos deuses. Contudo, durante as ausências de Thor, Asgard ficava vulnerável, e por isso os deuses decidem que a construção de um muro seria necessária. Os deuses discutiam que tamanha muralha demoraria anos para ser concluída. É quando aparece um forte viajante que alega ser um grande construtor e estaria disposto a construir o muro em tempo recorde. Mas como recompensa pelo serviço, ele quer que a belíssima deusa Freya lhe seja entregue como esposa. Obviamente, os deuses recusaram esta proposta ultrajante. Mas Loki percebe que a proposta do construtor não era tão ruim assim. Pensem comigo, meus amigos. Ele diz ser capaz de construir essa imensa muralha em apenas um ano. E isso é impossível. Vamos apresentar o seguinte termo. Caso ele não conclua o muro no prazo determinado, ele não receberá nada. E como a tarefa é impossível, quando o tempo acabar, ele terá construído boa parte do muro. E caberá a nós apenas finalizar o que faltar. E economizaremos muito esforço. Convencido por Loki, os deuses apresentaram a proposta ao construtor, que prontamente aceitou os termos e deu início à construção. Ele era muito forte e empilhava as pedras com facilidade, e ainda contava com a ajuda de um poderoso cavalo, que lhe trazia pedras retiradas de uma pedreira distante. O tempo foi passando e a muralha estava sendo erguida rapidamente. O prazo estava perto de acabar. Mas os deuses percebem que faltava muito pouco para o construtor terminar seu serviço. Odin fica furioso com Loki e diz:
Veja o que você fez. O muro está quase pronto e é quase certo que iremos perder nossa amada Freya para este homem. Isso tudo é culpa sua. Pai de todos, eu disse que este homem não seria capaz de construir essa muralha. Me certificarei pessoalmente que ele não consiga. Loki percebe que sem a ajuda do poderoso garanhão, o construtor não teria as pedras necessárias para terminar a tarefa e bola um plano para afastar o grande cavalo de seu trabalho. E assim, usando seus poderes de metamorfose, Loki se transforma em uma belíssima égua com a intenção de seduzir o grande cavalo. O poderoso equino fica fascinado com os encantos do deus disfarçado e parte atrás da égua, sedento de desejo. Loki, desesperado, correu o mais rápido que pôde e sumiu no horizonte com o garanhão em seu encalço. O construtor, sem a ajuda de seu cavalo, não conseguiu finalizar a obra dentro do prazo e se revoltou contra os deuses. Ele jogou fora o manto que o cobria e se revelou. O construtor, na verdade, era um gigante, e furioso, ele gritou: Maldito deuses de Asgard, vocês não passam de meros trapaceiros, e por isso encontrarão seu fim. O gigante, ensandecido, partiu para o ataque. Thor, também conhecido como Exterminador de Gigantes, lutou contra ele e lhe esmagou a cabeça com seu martelo. Os deuses terminaram o restante da muralha, e assim Asgard agora estava segura. Muito tempo se passou até o retorno de Loki, que estava desaparecido após tentar fugir do poderoso cavalo. E ao retornar, ele trouxe consigo um exótico potro de 8 patas. Este perseguia Loki onde quer que ele fosse. O pequeno potro cresceu e se tornou o mais forte e rápido dos cavalos. Loki o presenteou a Odin, mas com a seguinte condição: ninguém poderia perguntar a origem do cavalo que ficaria conhecido como Sleipnir.